Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero comentar com você, ministrando uma pequena palavra para nós entendermos a característica do ser humano. O tema é: por que o ser humano ama e venera a morte? Por que o ser humano tem prazer em matar? Bom, eu gostaria de fazer um comentário que existe um lugar que você estuda uma matéria chamada antropologia criminal. A antropologia criminal é uma ciência que estuda o homem e a sua origem. Para nós cristãos, nós sabemos que a origem do homem foi do Deus Criador, que fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, fez ele alma vivente. Nós sabemos que a origem da mulher foi Deus tirar a costela de Adão, formar a mulher a partir desta matéria tirada do homem, soprando nela depois também automaticamente assim o fôlego de vida e ela se tornando alma vivente. Então, quando você olha para a antropologia criminal, estudando a origem, a evolução, quando você vai olhar para a evolução, Daniel fala que muitos correriam de um lado para o outro, a ciência se multiplicaria, nós estamos num avanço tecnológico fenomenal. Só que não tem resolvido os problemas da origem do homem, porque ou o homem está com Deus, ou o homem caído está na mão de Satanás. Então o homem pode ter evoluído no sentido de criar, de chegar, de conquistar. Mas quando você olha para a evolução do homem moralmente, o homem hoje não evoluiu em nada. É só você olhar as características, a falência que está no sistema político, médico, militar, educacional. É só você olhar as corrupções nas áreas de negócios. Então, quando você olha para um texto desse, você vê o quê? Que a antropologia criminal também explica as características dos homens. Então, se ela estuda as características dos homens, quando você estuda as características da pessoa, você vai vendo a parte do caráter, a parte da personalidade, como é ela psicologicamente ou psiquiatricamente. Então, quando nós olhamos, nós vemos que nós estamos num mundo que o homem idolatra a morte, ele venera a morte, ele adora a morte, ele adora, mesmo que eles não queiram morrer, mas os homens amam esse inimigo chamado morte, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo que será destruído é a morte. Quando você olha para a morte, ela será o último inimigo a ser destruído. Enquanto houver vida, vai haver morte. Primeiro, por causa dos homens que se mantêm na qualidade da raça caída e do povo de Deus, que sempre foi entrando em desobediência contra Deus, que desde lá do início da Bíblia, você vai estudando que com o tempo as desobediências, as rebeliões contra Deus, seus propósitos e seus feitos, foi encurtando o tempo de vida do ser humano na Terra. Então, quando você olha, existe na antropologia criminal 4 paixões. E quando você olha para a paixão ela é o contrário do amor. O amor está ligado às sensibilidades, a um sentimento equânime que vem de Deus. Mas o restante fora disso é paixão. Vou dar um exemplo para você. De uma pessoa que é apaixonado e ama a morte, mas ele passa a ser, vamos dizer, amante de si mesmo. Aquele patrão que, se puder, rouba hora extra, tira direito, faz de tudo só visando o seu império, dá uma quirela para o povo, descumpre, atrasa, vê o que faz, mas está ostentando. Este homem, ele ama a morte, porque ele escraviza as pessoas e acha que as pessoas são posse dele, e achando que a posse dele está matando direitos, sonhos. Enquanto se todos fossem fazer um censo administrativo, vamos dizer assim, legal e legítimo, toda a nação teria uma vida melhor. É só você olhar para a administração petista, inclusive nas causas da Petrobras. Então, a paixão religiosa, quando você olha Gênesis capítulo 4, ali fala a história de Caim e Abel.
Quando você olha para Abel, Abel era um menino que era pastor de ovelhas, o irmão dele Caim cultivava a terra. Caim, ele ele tinha, vamos dizer assim, uma paixão religiosa por querer ser aceito por Deus. E ao mesmo tempo ele tinha uma inveja tremenda do seu irmão Abel, porque o seu irmão Abel, na espontaneidade de um pastor que ia oferecer o melhor para o Senhor, ia espontâneo. E como Deus atentava para a conduta do coração de Abel e para a oferta dele, e Caim já estava por dentro mudado, então Deus não atentava para Caim nem para a sua oferta. O que você tem que entender, e eu também, se Deus não pode aceitar, se a nossa vida não dá condição de ser aceitável diante de Deus, os nossos sacrifícios também não são. Pode cantar, louvar, falar que é sacrifício, pode chover, não está sendo aceito. Então, quando você olha para o capítulo 4 de Gênesis, versículo 5, fala que para Caim sua oferta, Deus não atentou e ele se irou fortemente. O que é uma ira forte, irmão? Conclusão, deixou descair o semblante. Qualquer um que olhasse naquele momento para o semblante de Caim, via que ele não estava legal, que ele não estava confortável com a condição dele diante de Deus e diante de Abel. Pelo que a sua não aceitação diante de Deus e o bem-estar de Abel gerou em Caim o desejo assassino. E o que é isso, irmão? Exatamente descair o semblante, um sentimento de inferioridade. Na verdade, o sentimento de inferioridade é um sentimento de fracasso, de inutilidade, que gera uma reação que a pessoa recusa a ser reprimido e acatado. Ele precisa chegar aonde ele quer da maneira dele. Como Caim não poderia chegar e fazer-se aceito diante de Deus, porque Deus era soberano. Então o que ele quis dizer? Então eu preciso eliminar o meu concorrente. E matou seu irmão Abel. Então eliminar, amar a morte, é a paixão religiosa que vai lá e faz o ser humano não se importar com o resultado da vida do outro. Ele tem que eliminar, e isso existe dentro das igrejas, quando há competição, o alvo, para ele pelo menos falar, eu não estou aceito, mas aquele ali não está no caminho. Quer dizer, se Deus quiser outro ser aceito, que tenha que vir a mim. Deus não é desta maneira, mas nós estamos vendo. Então a morte por questões religiosas erradas não vem agora do Estado Islâmico, já vem da própria palavra de Deus. A paixão religiosa dos fariseus queriam que eles perseguissem e matassem Jesus e os discípulos de Jesus. Por quê? Porque na paixão religiosa deles, eles não seguiam mais a lei de Moisés, e Jesus estava cumprindo a lei de Moisés, então eles não podiam pegar Jesus naquilo. Eles queriam pegar Jesus exatamente no quê? Nas suas distorções, acréscimos e distorções que eles tinham colocado na lei. Então a força dos fariseus, uma das forças dos fariseus estava nisso. Exatamente por eles terem distorcido e acrescentado a lei, e Jesus não seguia aquilo, seguia só a lei, ele veio cumpri-la, então ali era um motivo para eles se insurgirem. Então ali demonstra a paixão religiosa sendo assassina desde lá de trás. Existe a paixão política. Isso você conhece a história de Saul, e você conhece a história dos fariseus também, que tinha tanto acesso ao sinédrio, como também tinha ali um conglomerado de políticos mesclados, a área política tipo dos saduceus, que nem criam em Jesus, mas se ajuntou com fariseus, com herodianos, para perseguir Jesus. Em outra situação você vê que depois de destituídos por Deus, por causa da paixão do governo, a paixão em não sair daquilo, porque o erro dele foi religioso, aí vai agora Saul perseguindo Davi, matando quem dava apoio em Davi. Por quê? Porque a paixão política é assassina. Você pode olhar, por exemplo, os políticos de hoje em dia. Defendem seus partidos, suas corrupções, querem recursos, mas lesam as cidades, empobrecem as cidades. Pessoas chegou a morrer nessa nação de desgosto devido aos planos mal sucedidos de governo. Então,
E eles continuam sempre querendo ser reeleitos. Eles continuam sempre querendo estar no poder. A paixão política, ela é assassina. E hoje nós estamos cheios de apaixonados políticos por aí, que ele não visa a situação do ser humano. Ele visa as suas altas ideias. Nós temos também outro exemplo, paixão sentimental. Segunda Samuel, capítulo 13, conta de um filho de Davi chamado Aminon, que se apaixonou por uma irmã dele chamada Tamar, enganou o rei, fingindo-se doente, para que ela fosse cuidar dele, e acabou estuprando esta irmã devido à sua paixão. E como a paixão dura pouco, depois ele a rejeitou e deixou para o lado, até que veio um irmão dela depois de um tempo e se vingou de Aminon, o matando. A paixão sentimental você vê até hoje no comportamento do ser humano. A mulher cheia de luxúria, de lascívia, de sensualidade, que anda com essas roupas insinuosas, ela sabe no coração dela que ela quer ser vista, que ela quer provocar alguém, ainda que depois dê uma de casado, não mexe comigo, eu sou casado, mas ela tem na cabeça, ela tem uma ciência do que ela está fazendo, e uma vez que ela está tendo uma ciência, o homem não foi feito para compartilhar. Muitos homens pecam indo catando o que é dos outros e termina assassinado, porque um homem traído também não aceita pagamento. Muitos hoje vão para a vingança, e até se vingando da própria mulher que se deu à prostituição, que se deu ao adultério. Então, quando você olha para essa questão da provocação, qual é o homem? Às vezes o homem, por querer estar perto daquela mulher, vai suportar ela até estar com aquelas roupas indecentes, mas ele vai aceitar o outro ficar mexendo, ou chegar e tocar nela. Quantos lugares, festa, porque a mulher estava meio assim, alguém colocou a mão, houve uma discussão, uma briga, terminou em assassinato. Então, por prazer, para sustentar o seu prazer, muitas vezes o comportamento humano ama a morte. Por quê? Ele ama a morte porque ele quer estar do jeito dele, sem saber o que vai causar nos resultados, seja por provocação, por indecência, seja por vingança. Por exemplo, o estuprador é uma pessoa de uma mente doentia, insaciável por sexo, ou é uma pessoa que veio retida a vida inteira na área sexual. Ele não teve seus direitos, sua liberdade, sofria provocações, quem sabe timidez, ele desenvolveu. E depois, ele vai para praticar os seus desejos, mas acaba também para ocultar os seus desejos insanos, matando. Dentro destas questões, a parte quarta, existe a paixão científica, que é das pessoas em conhecer, em dominar, em conquistar, em estudar, em dar explicações que satisfazem a sua visão humana. Tanto é que muitas pessoas cientistas não acreditam em Deus, acreditam na evolução disso, na evolução daquilo, até acreditam que o homem morre, e como a Bíblia diz que volta ao pó, ele acredita que o homem volta a ser só matéria. Dentro dessa situação existe também a cientologia, que é uma crença que surgiu acho que em 1911, foi aperfeiçoada em 1952, eu não me recordo a data, mas que afirma que o homem vamos dizer assim, eterno, e dentro dessa eternidade mescla questões religiosas com psiquiatria para, eu acho que tipo como uma regressão que faz o homem voltar a mexer com seus traumas e complexos para que o homem volte a ser ilimitado. Então, a paixão científica ou a cientologia vai levar também um caminho contrário de Deus. Portanto, é uma paixão de morte, tipo, médico estuda, promete cuidar, falta, não trata como deve, medica errado, medica com estupidez. Assim também é a área da enfermagem que está ali tão unido àquilo. E aí eu tenho uma coisa para te dizer. Não tem como fugirmos de mexer com a morte. Todo dia nós temos que pedir para Deus nos livrar do sanguinário, do salteador, conduzir a nossos passos no caminho do Senhor para vivermos aqui nessa terra os anos, os meses, as horas, os minutos e os segundos que Deus determinou. Porque nós estamos no meio de um povo que de várias maneiras ele ama a morte. Por exemplo, o traficante, ele ama a morte. Só que primeiro, em nome do dinheiro e mudar de vida e do poder, ele escraviza um monte de pessoas. E esses escravos, eles não têm pagamento.
Eles são só extorquidos junto com sua família, até que um dia ele desfalece como um escravo não nutrido pelo seu senhor, que morre de fraquezas, de doença. Então mal sabe o traficante que ele também é um assassino e vai pagar por isso. Para você ter uma ideia, o ladrão, ele vai para roubar, possuir um bem, diz que em nome da prosperidade, ou porque ele não teve oportunidade, não arruma isso, ou porque até assumiu por gostar de coisas fáceis, mas acaba tirando a vida do ser humano. O homem traído vai cobrar vingança, o amigo traído vai cobrar vingança. Então por que a morte opera? Uma vez que o homem deu vazão, Caim, para ela entrar na terra, a humanidade vem de tempos em tempos amando aquilo. E Deus, como ele fez o homem o contrário da morte, fez o homem perfeito, por não suportar essa deformidade criada no homem pelo pecado, diabo, mundanismo e o ego e toda essa cultura, o próprio Deus na antiga aliança, então, permitia-se que quando nações ímpias tentassem entrar no caminho dos seus filhos, eles viriam com esse intento de morte. Então Deus revestia os seus filhos para que matassem os seus adversários, já que estavam fora da presença de Deus. A palavra bladô, né? Bradô, na palavra grega, quer dizer lugar dos mortos. Juntamente com a palavra Seol, dá para entender a morte como sempre podendo reter mais gente. Quando você une as palavras Bradô e lugar dos mortos e a palavra Seol, que quer dizer sepultura, lugar dos mortos e outro lugar, se entende que é um lugar que sempre pode reter mais gente. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 26, que eu já disse que o último inimigo a ser, enquanto existir vida nessa terra, seja na grande tribulação, seja agora no princípio das dores, seja para dormir em Cristo, ou seja condenado eternamente, está se atuando a morte. E eu termino falando Provérbios 27, 20. A morte e o inferno nunca se farta. Deus está querendo salvar e as pessoas estão resistindo. Mas ninguém pode escapar da morte, do juízo eterno e do inferno. Pense nisso, que Deus te abençoe, valorize a tua vida e que Deus te leve a grandes dimensões de vidas no Espírito e segurança da vida eterna, para a glória de Deus.